Você já percebeu que vive acordando para a mesma mentira todos os dias? Que finge estar seguindo algum caminho, mas no fundo sabe que está preso no mesmo ciclo de sempre? Que cada promessa feita a si mesmo é enterrada antes mesmo do sol nascer? É cruel admitir, mas ninguém vai vir te salvar. Olha ao redor. Quantas pessoas você conhece que prometeram mudar e nunca saíram do lugar? Quantos sonhos você mesmo deixou morrer por medo, preguiça ou desconfiança de si mesmo? O silêncio da sua rotina é ensurdecedor e ele grita todos os dias, lembrando que você está à mercê de si mesmo e que ninguém além de você pode mudar o seu destino. Você quer realmente ser salvo ou quer apenas continuar vivendo a ilusão de que a mudança virá de fora? Essa é a pergunta que ninguém faz a si mesmo, porque a resposta dói mais do que qualquer realidade que você já enfrentou. E a verdade é que se você não acordar agora, será tarde demais. A sua vida não vai esperar pelo seu arrependimento. Ela só continua passando. Mas existe algo ainda mais cruel. Mesmo quando você percebe essa verdade, existe uma força dentro de você que luta para te manter no mesmo lugar. Um inimigo silencioso, persuasivo, que veste o conforto como manto e usa o medo para te aprisionar. E é essa força que você vai conhecer a seguir, porque até aqui você só tocou a superfície daquilo que realmente te impede de mudar. O que vem agora vai revelar o que todos escondem, que a maior prisão do mundo não tem grades, não tem correntes e nem portas trancadas. Ela está dentro de você, e se você não se libertar, ela vai consumir tudo. Existe um inimigo dentro de você que ninguém nunca aponta. Não é o mundo, não é o azar, não é a falta de oportunidades, é você. A versão de si mesmo que se contenta com pouco, que aceita o mínimo, que se esconde atrás de desculpas e mentiras. Você já sentiu aquela voz silenciosa que sussurra sempre a mesma coisa? Não agora, mais tarde. Deixa para amanhã. Ela não ameaça, não grita, mas envenena cada decisão, cada impulso de mudança. Ela é persuasiva porque você a alimentou, você a reforçou ao se entregar ao conforto, ao adiar sonhos, ao aceitar rotinas que te matam aos poucos. Essa voz é o seu próprio inimigo invisível e ela é mais mortal do que qualquer desafio externo, porque ela não apenas impede que você haja, ela corrói sua coragem de dentro para fora, lentamente, até que um dia você se olhe no espelho e perceba que nada mudou, que você continua exatamente igual, mas mais velho, mais cansado, mais desesperançado e o mais cruel. Você acredita que essa voz é apenas uma parte de você, que um dia vai ceder, que ainda há tempo, mas o tempo não espera por você. Cada dia que você procrastina é um tijolo a mais na parede da sua própria prisão. Cada decisão fraca fortalece a versão de você que insiste em permanecer invisível, invisível até para você mesmo. Você percebe como isso é devastador? Enquanto espera por coragem, enquanto acredita em milagres, enquanto sonha acordado, a vida segue sem você. Cada segundo perdido é uma oportunidade que nunca mais volta. Cada dia que você se recusa a lutar é mais uma página da história que você nunca escreveu e que alguém mais ou ninguém lerá. E aqui está a verdade, que ninguém quer te dizer. A sua fraqueza não é apenas sua, ela contamina tudo à sua volta. A família que te ama, os amigos que te admiram, até você mesmo no futuro. Enquanto você se sabota, eles sofrem, mesmo sem perceber, porque a covardia é contagiosa. Mas existe algo ainda mais sombrio que essa voz, algo que te prende de forma mais profunda do que qualquer arrependimento ou medo. É a ilusão de segurança que você construiu em torno de si mesmo. O conforto da rotina, o apego à mediocridade, a crença de que mudar é impossível. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. É aqui que a maioria se torna sombra de si mesma. E você ainda tem tempo? Ainda há espaço para coragem? O que vai ser mais doloroso? Continuar se enganando ou finalmente encarar a verdade que você teme? O próximo passo vai revelar a brutalidade desse confronto interno. Porque se você continuar a se esconder, não será apenas sua vida que se perde, será
a essência de quem você poderia ter sido. Você já sentiu o olhar no espelho que não mente? Aquele instante em que a própria imagem te acusa e você não consegue mais fugir? É nesse momento que você percebe que a maior dor não vem do mundo, mas de si mesmo. Cada hesitação, cada medo não enfrentado, cada promessa quebrada ecoa na sua consciência como um grito silencioso que consome por dentro. O peso da própria fraqueza é brutal. Ele não dói só no corpo, não se limita à mente, ele corrói a alma. Você sabe o que é passar a noite inteira acordado, sentindo cada decisão errada que tomou, cada oportunidade que deixou escapar, cada palavra não dita que poderia ter mudado tudo? É uma tortura invisível, silenciosa, mas implacável. E quanto mais você tenta ignorá-la, mais pesada ela se torna. Mas existe algo paradoxal nisso tudo. O mesmo peso que te esmagou pode ser a chave para se levantar. Porque quando você finalmente encara a verdade, mesmo que doa, mesmo que pareça insuportável, nasce a oportunidade de transformação. Você percebe que pode quebrar o ciclo, que pode decidir pela primeira vez agir de forma consciente, mesmo que a vida inteira tenha ensinado o contrário. Imagine-se caminhando por um quarto escuro, sozinho, cada sombra representando as escolhas que você não fez. Você sente frio, sente medo, sente o desespero de saber que tudo que construiu até agora foi insuficiente. Mas nesse frio, nesse medo, há uma centelha, pequena, quase imperceptível, que te lembra que ainda existe uma saída. Essa centelha é sua coragem escondida, sua força oculta, esperando ser despertada. E é aí que a transformação começa. Não com grandes milagres ou mudanças instantâneas, mas com pequenos confrontos diários. Dizer não à preguiça, enfrentar o medo que paralisa, quebrar velhos hábitos que te prendem. Cada passo é uma facada na versão de você que se contentava com pouco. Cada vitória, por menor que seja, acumula peso suficiente para te fazer sentir vivo novamente. Mas cuidado, a transformação não é suave, ela é dolorosa, desconfortável, solitária. Você vai se sentir fraco, vai querer desistir, vai questionar se vale a pena. E é exatamente nesse ponto que muitos quebram, se rendem ao conforto da mediocridade e voltam a ser sombra de si mesmos. E a verdade que ninguém te diz é que a falha não está em tentar e errar. A falha está em nunca tentar, em deixar que a voz que te sabota continue ditando sua vida. Enquanto o mundo não espera, o próximo passo vai mostrar o choque que a vida reserva quando você percebe que o preço da estagnação não é apenas pessoal. Ele se espalha, atingindo todos ao seu redor. A dor da fraqueza não é só sua. Ela é contagiosa, silenciosa, destruidora. Você já parou para pensar que a sua estagnação não é apenas sua? Enquanto você se acomoda, enquanto espera que algo mude sem agir, tudo e todos à sua volta sentem o peso da sua inércia. A família que depende de você, os amigos que te admiram, até aqueles que acreditaram em você um dia, todos carregam pedaços do seu medo, do seu conformismo. E a pior parte, você nem percebe, enquanto sua rotina medíocre continua. Você acredita que está apenas sobrevivendo, mas na verdade você está arrastando pessoas para o mesmo abismo silencioso. Cada vez que você desiste, cada vez que se recusa a enfrentar o medo, você deixa uma marca invisível nos que te rodeiam. Eles sentem, mesmo sem saber, eles sofrem, mesmo sem perceber. Olha ao seu redor. Quantas vezes você já falhou com aqueles que confiavam em você? Quantas oportunidades de inspirar ou proteger alguém você deixou passar porque não tinha coragem de mudar a si mesmo? O impacto da sua covardia é silencioso, mas profundo, e, aos poucos, ele contamina todos ao redor, criando ciclos de frustração, desapontamento e arrependimento que ninguém consegue apagar. E, no entanto, você ainda se apega à ideia de que pode esperar. Ainda acredita que o mundo vai se curvar à sua preguiça, que alguém vai te empurrar para frente quando você não tem coragem de dar o primeiro passo. Essa ilusão é uma armadilha. Quanto mais você se acomoda, mais fundo afunda, e mais pesada se torna a sombra que espalha sobre todos que ama. Mas aqui está o
choque que poucos aceitam. Ninguém vai salvar você e ninguém pode suportar carregar o seu peso por muito tempo. Eles podem sentir pena, podem até tentar ajudar, mas no fim, cada um segue sua vida. Se você continuar preso à própria fraqueza, cedo ou tarde, todos vão se afastar. E quando isso acontecer, você vai olhar ao redor e perceber que está sozinho. Não por acaso, mas por consequência da sua própria estagnação. É cruel, mas verdadeiro. A dor da covardia é pessoal e coletiva ao mesmo tempo. Ela destrói a si mesmo e deixa cicatrizes silenciosas nos que ainda acreditam em você. E é nesse ponto que muitos percebem tarde demais. O mundo não se curva para quem não luta, mas existe uma chance de romper esse ciclo, uma chance de se erguer, assumir a responsabilidade e finalmente ser alguém que transforma sua vida e influencia positivamente aqueles que ama. E é exatamente sobre essa virada que vamos falar a seguir. Você já sentiu como se estivesse vivendo, mas ao mesmo tempo estivesse morto por dentro? Como se cada dia fosse apenas uma repetição vazia, uma sombra do que poderia ter sido. Essa é a morte silenciosa que poucos percebem. A de existir sem realmente viver, de respirar sem sentir, de sonhar sem agir. E nesse momento chega o ponto de ruptura. Aquele instante em que a ilusão desmorona e você se dá conta de que a vida que leva é uma prisão construída por você mesmo. É brutal, é visceral, é impossível ignorar. Você sente cada escolha errada martelando em sua mente, cada oportunidade perdida queimando no peito. E percebe que, se continuar do jeito que está, nada mudará. O conforto da rotina se transforma em corrente. O medo que você tentou esconder se transforma em algema. E a vida, que parecia sua aliada, agora é uma testemunha silenciosa da sua covardia. Mas é nesse abismo que nasce uma oportunidade que poucos reconhecem, porque o ponto de ruptura é ao mesmo tempo um convite para enfrentar a própria fraqueza, para encarar a versão de si mesmo que se acomodou, que se entregou, que se perdeu no conforto do medo. É um chamado para matar essa versão fraca e dar espaço para algo novo nascer. E não se engane, essa execução não é simples, não é um corte superficial ou uma mudança momentânea, é a morte de hábitos, de pensamentos, de crenças que te aprisionam. É dolorosa, solitária, desconfortável. É um processo que poucos têm coragem de iniciar e ainda menos conseguem completar. Você vai sentir vontade de desistir, de voltar ao velho caminho. Vai tentar convencer-se de que não precisa mudar, de que ainda há tempo, de que amanhã será diferente, mas amanhã não existe. A mudança só acontece agora, nesse ponto de ruptura, nesse instante em que a dor é tão intensa que você não consegue ignorá-la. E a verdade mais cruel é que ninguém fará isso por você. Ninguém vai empurrar você para a ação. Ninguém vai lutar por você. Se você não enfrentar essa dor, se não matar a fraqueza que te aprisiona, continuará vivendo na sombra de si mesmo e todos ao seu redor sentirão o peso dessa inércia. Mas se você decidir enfrentar, se ousar agir, se permitir a dor e a destruição da versão fraca, algo extraordinário acontece. O espaço para o renascimento se abre, e é nesse limiar, entre a morte do velho eu e o nascimento do novo, que nasce a verdadeira força. O próximo passo vai revelar o processo sombrio e transformador do renascimento, forjado na dor, na solidão e na disciplina absoluta. Depois de matar a versão fraca de si mesmo, vem o silêncio, um vazio profundo, desconfortável, quase cruel. Você sente o peso de tudo que deixou para trás, medos, hábitos, sonhos que se apagaram. É nesse vazio que a transformação verdadeira começa. O renascimento não é mágico, não acontece de repente, nem vem com aplausos. Ele é construído tijolo por tijolo, escolha por escolha, ação por ação. Cada vez que você decide enfrentar a preguiça, que escolhe a dor do esforço em vez do conforto, você coloca a base de algo maior, algo que jamais existiu dentro de você antes. Imagine-se caminhando por uma estrada deserta, sozinho,
com o vento frio cortando a pele e o escuro envolvendo tudo ao redor. Cada passo dói, cada respiração pesa, cada memória do antigo eu tenta puxar você de volta. Mas a cada passo, a cada decisão de seguir em frente, você percebe algo. A força que antes estava escondida começa a emergir. Ela não é grandiosa, não é visível, mas é real e é mais poderosa do que qualquer desculpa que você já inventou. O renascimento exige disciplina, exige renúncia a tudo que te mantém na mediocridade, exige coragem para encarar a solidão, porque poucos suportam ver você mudando e menos ainda entendem o que você sente. É solitário, é doloroso, é sangrento, mas é necessário. E é nesse processo que você descobre algo ainda mais perturbador e libertador. A força que você sempre quis não estava lá fora, esperando. Ela estava enterrada sob anos de medo, sob a voz que te sabotava, sob a versão de si mesmo que você matou. Você a encontrou apenas porque decidiu não mais fugir. E agora ela cresce, lenta, firme e irreversível. Mas o renascimento não é o fim, é apenas o início da vida real. Porque a partir desse momento, você não pode mais voltar atrás. Tudo que vier a seguir será resultado direto da força que escolheu despertar. E cada teste, cada desafio, cada provação será uma chance de provar que o que você construiu não foi apenas uma ilusão. Existe ainda algo mais profundo que esse processo de reconstrução revela. A liberdade verdadeira vem do sofrimento aceito, da dor escolhida, da disciplina implacável. E quando você percebe isso, entende que não há atalhos, não há salvadores, não há sorte, só há você, completo, desperto, irreversível. O próximo passo vai mostrar como essa força recém-descoberta transforma cada aspecto da sua vida e por que, depois desse renascimento, nada mais será como antes. Quando você desperta a força que estava enterrada, percebe algo assustador e libertador ao mesmo tempo. Nada mais pode te parar. O medo que antes dominava cada escolha, agora é apenas uma sombra distante. O antigo você, fraco, acomodado, perdido em desculpas, não existe mais. E a vida, que antes parecia um fardo, agora se curva à intensidade da sua presença. Mas essa força não é apenas sobre vencer desafios externos, ela muda tudo dentro de você. Sua mente fica afiada como lâmina, enxergando oportunidades onde antes só via obstáculos. Seu corpo responde à disciplina, ao esforço contínuo, à dor que você escolhe enfrentar. Sua alma, finalmente, encontra consistência, propósito e liberdade, mesmo que o mundo continue caótico e impiedoso. O que você começa a perceber é brutal. Cada decisão que você toma agora é definitiva. Não há mais volta ao antigo eu. Não há mais espaço para indulgências que te enfraquecem. Cada ato de coragem reforça a estrutura do novo você. Cada renúncia ao conforto fortalece a armadura que ninguém pode destruir. E ainda mais perturbador, o mundo não vai te reconhecer imediatamente. Alguns vão zombar, outros tentarão te puxar de volta e alguns simplesmente desaparecerão. Eles não entendem que você se tornou irreversível, que você passou por dor, solidão e execução interna para chegar aqui, que não há atalhos e que cada passo foi conquistado com sangue e disciplina. Mas há um efeito ainda mais profundo dessa transformação. Ela reverbera. A força que você despertou não apenas te protege, ela cria impacto ao redor. As pessoas próximas começam a sentir o peso da sua presença, a energia da sua disciplina, a intensidade do seu propósito. Você influencia, inspira e até assusta. Não porque procura aprovação, mas porque ninguém pode fingir a autenticidade da mudança que você escolheu viver. E é aí que muitos percebem: a irreversibilidade não é apenas pessoal, é existencial. Uma vez que você atravessou esse processo, não existe retorno. Você não pode mais se contentar com pouco, não pode mais se enganar, não pode mais se perder nas sombras do passado.
passado. Você se tornou alguém que exige mais da própria vida. Alguém que não tolera fraqueza. Alguém que não se deixa dominar pelo medo. Mas ainda falta o passo final, porque despertar a força é apenas o começo. A próxima parte vai revelar como você sela esse novo destino, como transforma tudo que tocou em algo permanente e como se torna alguém verdadeiramente irreversível para o resto da vida. Chegou o momento mais brutal: matar de vez a versão fraca de si mesmo. Não parcialmente, não aos poucos. Toda aquela parte que se acomodou, que se escondeu atrás de desculpas, que se contentou com pouco, precisa desaparecer para sempre. Você sente o aperto no peito, o medo, o desconforto. Essa execução não é confortável, não é rápida. Ela grita, se debate, tenta sobreviver. Cada hábito que você abandonou, cada pensamento que questionou, cada impulso de preguiça que resistiu, tudo se condensa nesse instante. Se você ceder, se hesitar, a velha versão vencerá e você voltará à sombra da mediocridade. Imagine seu eu antigo amarrado em correntes, tentando implorar por mais tempo, por indulgência, por uma chance de continuar enganando você mesmo. Mas você olha para ele e entende: não há espaço para misericórdia. Se essa versão sobreviver, toda a transformação desmorona. Não há atalhos, não há desculpas, não há intermediários. É você e apenas você, segurando a lâmina. E a execução não se limita à mente. Ela se manifesta em cada ação, cada renúncia ao conforto, cada disciplina imposta à própria rotina, cada escolha de fazer o que dói e não o que é fácil. É um golpe definitivo. Cada passo firme no caminho do novo, você corta de vez os laços com o passado. A dor é real, a solidão é esmagadora e o silêncio parece gritar. Mas existe algo poderoso nesse processo. A morte do antigo eu abre espaço para o renascimento. O vazio que antes assustava agora se torna terreno fértil. Cada centímetro de você que foi libertado da fraqueza é preenchido com disciplina, coragem e força invisível. E quando a execução é completa, quando o último vestígio de covardia se desfaz, você percebe: nada e ninguém poderá mais te deter. É cruel, sim, mas necessário, porque enquanto a fraqueza sobreviver, você continuará acorrentado, observando a vida passar. E a liberdade verdadeira, a que transforma tudo, só nasce depois dessa destruição interna. Mas o renascimento não é o fim. O próximo passo vai mostrar como você utiliza essa força recém-descoberta para se tornar irreversível, alguém que nunca mais será arrastado pelas correntes do passado. Depois que a execução interna acontece, o vazio que antes doía se transforma em algo novo. O silêncio que parecia esmagador, agora é espaço. Cada sombra do antigo, você se foi. Cada corrente quebrada. E, no meio desse nada, nasce o novo eu. Mais forte, mais consciente e irreversível. O renascimento não é instantâneo. Ele não se anuncia com luzes ou aplausos. Ele é construído em cada escolha, em cada disciplina, em cada vez que você decide enfrentar a dor em vez do conforto. E quanto mais você pratica essa coragem silenciosa, mais a força se torna parte de você, enraizada no corpo, na mente e na alma. Imagine-se caminhando sozinho por um caminho deserto, com a noite envolvendo tudo, e ainda assim sentindo uma luz interna pulsando em cada passo. Essa luz não é mágica, não é sorte, é o resultado da destruição da fraqueza, da execução do velho eu, da disciplina absoluta que você escolheu. E pela primeira vez, você percebe que está completamente no controle da própria vida. Mas essa força também exige responsabilidade. Não há mais espaço para desculpas, nem atalhos, nem complacência. Cada ação sua daqui para frente vai refletir quem você se tornou. E cada falha será fruto de decisão, não de covardia inconsciente. Você não pode mais culpar ninguém, não pode mais se esconder. A vida agora pertence às suas mãos e você é totalmente responsável por ela. E há algo ainda mais perturbador: a irreversibilidade. Uma vez que você desperta de verdade, que mata a fraqueza e renasce na dor, não há retorno. Não há como se permitir fraquejar do mesmo jeito, não há como voltar a ser a sombra que se escondia. Você se tornou alguém que a vida respeita.
não por medo, mas por autenticidade. O impacto disso vai muito além de você. Sua presença, sua energia, sua disciplina reverberam em todos ao seu redor. Os que duvidaram, que tentaram te puxar de volta, que zombaram da sua transformação, agora percebem que algo mudou, algo profundo, invisível, mas impossível de ignorar. E a verdade final que fica na mente é brutal. A vida não dá segunda chance, mas a dor e a disciplina podem criar algo que ninguém pode destruir. Você se tornou irreversível. E a partir desse instante, tudo que vier será fruto da força que você escolheu despertar. O próximo passo vai revelar a conclusão definitiva, como se consolidar nesse novo eu, tornando sua mudança permanente e incomparável, fechando o ciclo da transformação. Você chegou ao ponto onde não há mais volta. O antigo eu morreu, a fraqueza foi executada e a força desperta. Agora define cada ação sua. Não há atalhos, não há desculpas, não há salvadores. Tudo que você conquistou é fruto da dor que decidiu enfrentar, do vazio que atravessou e da disciplina que escolheu aplicar. E é assustador perceber que, a partir desse instante, nada será como antes. Cada escolha sua agora carrega peso, cada passo é definitivo. Você não pode mais se permitir fraquejar como antes. O passado não existe, as sombras foram eliminadas e o novo, você, é irreversível. Imagine-se, sozinho em um quarto escuro, o silêncio esmagando tudo ao redor. Mas desta vez, o silêncio não é vazio. Ele pulsa com a força que você cultivou. Cada respiração é consciência. Cada olhar no espelho é afirmação. Você se tornou alguém que a vida respeita, alguém que não se dobra, alguém que não se engana. Mas ser irreversível tem seu preço, responsabilidade absoluta. Não há mais espaço para culpar os outros, para esperar que alguém te salve, para se esconder atrás de medo ou conforto. O que vier a seguir será consequência direta da força que você despertou. Cada vitória será mérito seu, cada derrota será aprendizado seu. E ainda existe algo mais profundo nessa transformação, a influência silenciosa que você exerce sobre o mundo. As pessoas ao seu redor sentem a intensidade da sua presença, percebem que você não é mais o mesmo. Alguns tentarão desestabilizar você. Outros simplesmente se afastarão, incapazes de lidar com a autenticidade da mudança. Mas nada disso importa. Você não busca aprovação, você não busca reconhecimento. Você busca apenas viver. Como alguém que finalmente despertou. A irreversibilidade não é só poder. Não é só força, é consciência absoluta, é liberdade conquistada na dor, é a certeza de que mesmo sozinho você é capaz de enfrentar qualquer abismo. E é essa consciência que separa os que permanecem presos do que poderiam ser de verdade, daqueles que finalmente se libertam. Se isso atravessou você, se fez seu peito doer, se deixou algo acordado dentro de você, comenta aqui. Eu tô aqui, porque essa luta não é só sua. E entender que ninguém vai lutar por você é o primeiro passo para nunca mais ser arrastado pelo medo, pelo conforto ou pela covardia. Você se tornou irreversível e a vida finalmente é sua.